Apocalipse 1. Apocalipse é o livro das revelações das últimas coisas, né? Versículo 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, o qual lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O livro do Apocalipse, ou o livro das revelações, ele traz um alerta à igreja contemporânea, a igreja de hoje, a igreja da sexta dispensação, que é essa dispensação da graça, ou chamada também a dispensação do Espírito. São 7 dispensações, nós estamos na sexta dispensação, e ela traz um alerta. Esse livro do Apocalipse, ele traz alerta para a igreja. Essa revelação foi dada por Deus a João, um dos apóstolos de Jesus, na ilha de Pátimos, quando foi colocado lá para morrer. Mas João dos apóstolos foi o único que não morreu, não foi martirizado. Ele morreu de morte natural, morreu de velhice. Todos eles foram martirizados, mas João não. E Deus preservou para esse momento do Apocalipse, né? As coisas de Deus têm tudo o porquê das coisas, né? E Deus tinha algo para trazer para a igreja, tanto a igreja daquele tempo como a igreja futura, aquilo que aconteceria nesse tempo que nós estamos vivendo, quando vai acontecer lá no futuro, quando a igreja já estiver com o Senhor na sua glória. Amém? Então, e logo no começo do livro aqui do Apocalipse, nos diz que bem-aventurado ou muito feliz é aquele que lê, aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. 3 coisas: aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. Não apenas ler, mas tem que ler e guardar, tem que ouvir e guardar. É como a parábola que Jesus falou do homem, 2 homens que construíram uma casa, foram construir casa. Um construiu sobre a rocha e o outro sobre a areia. O que construiu sobre a rocha prevaleceu diante dos tempos difíceis, das chuvas, das águas fortes. E porque é aquele que ouve e pratica, são aqueles considerados que constroem suas casas sobre a rocha. Vem o tempo difícil, mas ele prevalece nesse tempo difícil. Começa dessa maneira. O tempo, porque bem-aventurado aquele que ouve, que guarda, aquele que lê, que guarda e ouve e guarda, porque o tempo está próximo. Isso aqui, amados, essas escrituras, beirando aí a seus 2000 anos que foi escrita, Deus já estava falando que o tempo era próximo. A igreja primitiva, para ter uma ideia, a igreja primitiva, há 2000 anos atrás, já esperava Jesus retornar para aquele tempo. 2000 anos se passaram, muito mais agora. Eles esperavam naquele tempo, e Jesus não veio ainda. Então nós estamos já na iminência, porque as profecias vão se cumprindo, e cada vez mais o tempo vai chegando, o tempo está próximo. O próprio Jesus, quando estava vivo, ali quando você vê em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3 ao 13, fala a respeito do momento que Jesus falando a respeito das últimas coisas, tanto falando a respeito de Jerusalém, que seria destruída 70 anos depois daquele momento que Jesus falava, estava com eles, 70 anos, no ano 70, o general romano destruiu a cidade de Jerusalém. Falava já do que iria acontecer, mas quanto também daquelas coisas que iriam acontecer no tempo futuro, como o nosso tempo. Os discípulos até perguntaram para o Senhor, nesse evangelho de Mateus, no capítulo 24, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?
Jesus disse para eles: acautelai-vos que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras ou rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos, vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. E outro versículo, uma parte desses versículos aqui, diz assim: surgirão muitos falsos profetas. É o que nós temos visto hoje. No tempo dos apóstolos já surgiam, e hoje se proliferou muito mais ainda. Falsos ensinadores, doutores, pessoas que trazem doutrinas que vocês olham, estão nas televisões, estão em tudo, doutrinas, você olha a doutrina e às vezes os irmãos estão repetindo aquelas doutrinas. Amado, tudo que você vê, você tem que cunhar com a Bíblia, tem que ver se está na palavra do Senhor. E há muita heresia com capa daquilo que é correto, para enganar, coisas totalmente erradas, heresias que para desviar as pessoas, dispersar o povo de Deus, trazer dúvida nas mentes das pessoas. Já havia no tempo dos apóstolos e hoje muito mais. E Jesus disse ainda: surgirão muitos falsos profetas e vão enganar a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É o que nós temos visto. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Temos, nesse tempo difícil, você tem que olhar para Jesus, para a sua palavra. E hoje em dia há muito engano. É por isso que nós temos que ter muito cuidado. Às vezes tem pessoas que falam de 100%, 80% coisa boa, mas 20% já está fora. Então você tem que colher, sabe, aquilo que é bom, procurar as escrituras para conferir, para você não ser levado também por engano e propagar aquilo que é o engano, porque o engano ele não edifica. O engano, o Espírito Santo não opera no engano. O Espírito Santo não age onde tem mentira e tem erro, né? E Jesus, então ressuscitado, ao se revelar a João na ilha de Patmos, já um Jesus ressurreto, ele se revela com poder, com autoridade, com glória. Era aquele Jesus diferente que João conheceu, aquele Jesus que João encostou a cabeça no seu peito no momento da Santa Ceia. Esse Jesus agora não era diferente, não era aquele Jesus que foi levado na cruz, que foi chicoteado pelos homens, zombado, escarnecido e foi pregado na cruz. Agora não, agora era um Jesus poderoso. Agora ninguém mais pode fazer o que fizeram com ele, jamais. Era necessário que ele passasse por aquilo. O cordeiro era necessário que sofresse e também morresse. Essa é a missão do Senhor Jesus. Ele tinha que passar por isso, mesmo sendo o Criador de todas as coisas. Ele tinha que passar pelo sofrimento, pelo martírio, para que através da sua morte pudesse salvar uma multidão de pessoas, a muitos, onde eu e você estamos incluídos nisso, por causa dessa morte e sofrimento do Senhor Jesus. Então Jesus se revela, e no livro do Apocalipse aqui, logo no capítulo 1, versículo 8, Jesus se revelando, dizendo, Jesus se revela ali a sua eternidade. Eu sou o Alfa, é a primeira letra do alfabeto grego, e eu sou o Ômega, é a última letra do alfabeto grego. O princípio e o fim, diz o Senhor, que é o que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Jesus revelando a sua eternidade, é o começo e o fim. Jesus estava no princípio de tudo, antes que os mundos fossem criados, antes que os planetas, antes que o universo fosse criado, Jesus já existia, porque Jesus é Deus. Em João capítulo 1, versículo 1, esse mesmo João que escreveu o Apocalipse, ele vê Jesus como Deus. No Evangelho de João, ele mostra Jesus como Deus. No princípio era o verbo, a palavra, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus.
O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus é Deus. E tem muitas seitas que dizem que Jesus não é Deus. Então, a Trindade é uma doutrina maravilhosa, mas você tem que conhecer a palavra de Deus e estudar a respeito da Trindade. Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Então Jesus se revela, começa revelando a sua eternidade. Jesus fala para João: João, eu sou o Senhor, aquele que você compartilhou o pão durante 3 anos e meio da tua vida, aquele que compartilhou com você na terra, aquele era o Jesus homem. Agora está o Jesus ressuscitado, poderoso, aleluia, glória a Deus. O Jesus que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele mesmo disse uma vez, os judeus interpelando Jesus: mas tu não é muito, você não, que tu tem alguma coisa diferente para nos mostrar? Jesus: olha, vocês falam tanta coisa, mas antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus já revelando a sua eternidade e a sua deidade, ele mostrando para ele: eu sou o mesmo Deus que se revelou a Moisés na sarça. Eu sou. Eu estou aqui no meio de vocês. O povo expulsaram Jesus, eles não entenderam nada, porque o homem cego, ele fica mais revoltado. O homem cego, ele não entende das coisas de Deus. O Espírito Santo precisa abrir a mente dele para que ele entenda e compreenda. E louvamos ao Senhor porque um dia o Senhor abriu os nossos olhos, amém? Nós podemos ver. Você não é cristão porque você é bom ou quer ou se esforçou para isso. O Espírito Santo entrou na tua vida, o Espírito Santo entrou no teu coração, abriu o teu coração para que você entendesse a revelação de Deus, amém? Isso não é obra da gente. Ninguém é bom o suficiente para ganhar alguma coisa. Eu conquistei, eu fui atrás. Amado, ninguém por obras consegue nada de Deus, porque o homem é falho, é pecador. A salvação é de cima para baixo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é a realidade bíblica. É de cima para baixo. É Deus olhando e se compadecendo do pecador e dizendo: ainda que tu não merece, ainda que você não seja digno, mas eu te amo e eu quero salvar e transformar a tua vida. Glória a Deus. E foi isso que aconteceu conosco. Então Jesus nesta ilha de Pátimos começa a se apresentar, apresenta a sua eternidade. Ele se apresenta com vestes reais e sacerdotais. No capítulo 1, versículo 13, diz assim: e no meio dos 7 castiçais, que eram as 7 igrejas da Ásia, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com cinto de ouro. Jesus se apresenta com vestes sacerdotais. Essas vestes compridas e talares até os calcanhares, era veste que os sacerdotes usavam. E esse cinto cingido no peito com cinto de ouro é a realeza de Jesus. Jesus é sacerdote, é sumo sacerdote, e Jesus também é rei. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Vestes talares representam o sacerdócio de Jesus e também a realeza de Jesus no cinto de ouro. É interessante que o rei, segundo o Antigo Testamento, um rei, ele tinha que ser da tribo, era escolhido a partir de Davi, ele tinha que ser a partir da tribo de Judá. Jesus pertencia à tribo de Judá através de José. José era da tribo de Judá. O sacerdote devia ser da tribo de Levi. Pastor, e agora que Jesus não era da tribo de Levi, Jesus é da tribo de Judá? Tudo bem, ele pode ser rei, mas para ser sacerdote tem que ser da tribo de Levi, como era Arão, irmão de Moisés. Mas Jesus, ele tem um plus a mais. Ele pertencia a um sacerdócio superior, da ordem de Melquisedeque, que está ali no livro de Gênesis. Aquele sacerdócio que não é humano como o de Arão. É o sacerdócio que não tem começo
e nem fim de dias. Era um sacerdócio eterno. Enquanto Levi ainda não existia, o sumo sacerdote Melquisedeque já recebia o dízimo de Abraão. O sumo sacerdote Melquisedeque abençoou a Abraão, e a Bíblia diz que o maior é que abençoa o menor. Jesus é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Aleluia, um sacerdócio superior. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz ainda que seus cabelos eram brancos como a lã. Nós vemos no Apocalipse a representação, o significado em cada detalhe. Cabelos brancos como a lã, brancos como a neve, referência ao anciãos de dias, ali do livro de Daniel, do capítulo 7. Brancura dos cabelos sugere eternidade, pureza e divindade. Jesus é Deus, se apresentando com esses cabelos brancos, como se apresentou ali a Daniel como ancião de dias. Ainda, o seu rosto brilhava como o sol ao meio-dia, e os seus olhos como chama de fogo. O seu rosto como ao meio-dia, está falando que Jesus é um sol, e é o sol da justiça, segundo Malaquias 4:2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação ele trará debaixo das suas asas. Jesus é o sol, como se apresentou a João, porque Jesus é o brilho da glória do Pai. Em 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 16, diz assim: aquele, se referindo a Jesus, aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, que nenhum dos homens viu nem pode ver. Olha só que luz é essa, nenhum homem viu nem pode ver. A ele seja honra e poder para sempre, amém? Vocês notam, quando a gente começa a trazer a palavra, o nosso coração vai aquecendo. O Espírito do Senhor vai, porque é a palavra do Senhor. Eu estou lendo, eu estou trazendo aquilo que é a Bíblia Sagrada aqui para vocês. Seus olhos eram como chama de fogo. No original grego, esse chama de fogo, sabe, quer dizer, os seus olhos cuspiam fogo. Há um sentido de juízo de Deus. Nós vemos no livro do Apocalipse, porque toda essa apresentação que ele faz para João, porque Jesus vai falar às 7 igrejas que estão na Ásia. Ali é um sentido de juízo. Havia juízo, havia ali repreensão, mas havia ali muito amor e muita graça de Deus também. Nosso Deus é um Deus de juízo, um Deus duro, sério, mas é um Deus de misericórdia e também é um Deus de amor. E nós vamos ver isso. Nada fica escondido diante dos seus olhos. Olhos como chama de fogo. É como um raio-x que vê tudo que está dentro. Você pode não abrir a boca, está aqui nessa noite, mas o Senhor conhece você por dentro. Se o teu coração é reto diante dele ou não, se você é sincero diante dele ou não. Ele conhece a intenção. Ninguém engana a Deus. Você pode enganar a mim ou qualquer pessoa está do teu lado, mas o Senhor ninguém engana. E a Bíblia diz que cada um vai receber segundo aquilo das suas obras, aquilo que fez, amado. Plantei, vou colher aquilo que eu plantei. Essa é a lei do Senhor, a lei da semeadura. Ninguém pode se esconder diante dos seus olhos. E seus olhos como chama de fogo tem uma referência de poder. São os olhos de penetrar todas as coisas. Deus conhece tudo. Ainda para a gente, eu estou trazendo assim de uma forma bem prática e mais rápida. Seus pés, olha como ele se apresenta a João. Seus pés eram como bronze polido na fornalha. Bronze simboliza o seu poder contra os inimigos e ao mesmo tempo juízo contra aqueles que o rejeitaram. Bronze
os pés de bronze. O altar, o altar do sacrifício, ele era feito de bronze. Bronze, por quê? Bronze tem representação de juízo, porque no altar haveria juízo, porque o cordeiro tinha que ser morto no altar. É o símbolo de juízo. Ali um cordeiro tinha que ser morto. Ah, mas Deus é muito bom, Deus é muito amoroso, amado. Mas o filho teve que morrer. Seu filho teve que morrer. O altar que Jesus morreu foi na cruz. Altar de bronze, ali no tabernáculo. Antes de adentrando ao santuário, tinha que passar pelo altar de bronze. Lugar de juízo, de morte, de entrega. Esse é o simbolismo desses pés. Pés que tinham seu peso, tinha juízo, mas que tinha também misericórdia. Ainda a sua voz, como diz aqui no livro do Apocalipse, era como voz de muitas águas. Voz forte, era como estrondos. Diz alguns escritores, é como estrondos de catarata de cachoeira. Fala de intensidade, fala de estrondo, uma voz poderosa que encobre qualquer outra voz. Deus quer que a sua voz chegue com tamanha intensidade dentro do nosso coração, a ponto de não ouvirmos mais outra voz. A voz do Senhor tem que ser tão forte dentro de nós, a ponto de outra voz não prevalecer. A voz do mundo, a voz da carne, a voz do diabo, ela tem que ficar de lado, porque a voz do Senhor vai entrar dentro de nós, vai tomar a nossa vida e vai nos guiar e dirigir. É a voz como de muitas águas. Era a voz do Senhor, aquela voz penetrante que você ouviu no dia que você aceitou Jesus como teu Salvador. Aquela voz que entrou dentro de você e você disse: eu quero Jesus, eu aceito Jesus como meu Salvador. Como aconteceu? A voz como de muitas águas entrou dentro do teu espírito, e você não resistiu, porque a voz do Senhor falou mais alto. Glórias ao nome de Jesus que está aqui neste lugar. Glória a Deus. Da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. É uma espada com corte dos 2 lados. É uma espada afiada, símbolo daquilo que vocês já sabem, da palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tem uma coisa interessante: pela palavra do Senhor muitos serão salvos, mas pela palavra do Senhor muitos serão condenados. Como é que é isso, pastor? Porque pela palavra do Senhor você conhece a verdade, e se você aceita a verdade você é salvo. Pela palavra do Senhor você conhece a verdade, e se você rejeita você é condenado. Vem pela revelação da palavra. Ela tanto pode salvar para aqueles que recebem, como ela pode condenar aqueles que rejeitam o Senhor. É a palavra. É por isso que é uma espada aguda de 2 fios. Foi assim que Jesus, nessa simbologia, Jesus se apresenta a João. Jesus dá um cartão de visita dele. João, não é mais aquele Jesus que tu conheceu lá não, sofredor. Agora aqui está o poderoso. Aleluia, que o seu rosto brilha como o sol, com vestes talares, com cinturão de ouro, de realeza, cabelos brancos como lãs, como um ancião de dias, rosto brilhando como o sol e olhos como chama de fogo. É esse Jesus que está agora diante do Senhor de João. E é esse Jesus que está diante da igreja de Deus. Glórias ao nome do Senhor. O nome do Senhor tem que ser temido. Hoje vivemos muita falta de temor, porque o Espírito Santo fala, mas chega uma hora que o Espírito Santo para de falar. E quando ele para de falar, é sinal que você está muito longe de Deus, está perdido. Não rejeita a voz do Espírito Santo enquanto ele fala.
se volta para Ele, pede misericórdia, se arrepende. Quando Ele fala é sinal que Deus ainda está perto, mas quando Ele para de falar, é que outras vozes tomam lugar no teu coração, e a presença do Senhor se afasta, está longe. Então não pode endurecer o coração enquanto é tempo. Então Jesus agora se apresenta no meio dos 7 castiçais, que é as 7 igrejas da Ásia, um alerta para a igreja de hoje. Há muitos teólogos que a gente vai estudando a Bíblia e colocando cada igreja a respeito de um tempo, colocando um começo, uma igreja primitiva, uma igreja tal, mas isso também é meio perigoso, porque você pode às vezes denominar alguma coisa em tal lugar, que não, às vezes não é bem assim. Na realidade, e estudando homens de Deus, lendo, você vê que isso aqui é referência, as 7 igrejas, é referência às igrejas contemporâneas. Dentro das igrejas de hoje, acontece isso que acontecia nas 7 igrejas, às vezes com menos intensidade ou mais. Então, esse alerta para as 7 igrejas da Ásia, como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, não era apenas a igreja daquele tempo, mas serve para nós hoje, porque os detalhes de cada igreja pode se ver hoje no nosso tempo, em certos lugares, em certos ajuntamentos de pessoas, alguma coisa parecida, como alguns detalhes a respeito dessas igrejas aqui do Apocalipse. A primeira igreja, algumas características, a gente não vai falar muita coisa, porque eu quero ser breve. A primeira igreja de Éfeso tem um detalhe mais importante, aquilo que se sobressai. Qual que foi da igreja de Éfeso? Abandonou o primeiro amor. Era uma igreja que trabalhava, uma igreja esforçada, mas que abandonou o primeiro amor, deixou de praticar as primeiras obras. E é interessante que o Senhor tinha repreensão para a sua igreja, mas havia sempre uma oportunidade. Deus nunca fecha a porta para o homem, Deus sempre dá chance. É o homem que rejeita, não um Deus que se fecha a porta, é o homem que rejeita. E quando o homem rejeita, o homem mesmo está fechando a porta para a sua entrada. Tanto que ele diz: a igreja de Éfeso, abandonaste o primeiro amor, lembra-te de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não, eu brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Você vai perder um lugar de honra que eu te dei. Mas Deus dá a oportunidade do arrependimento, aqui na igreja de Éfeso, aquela igreja que tinha deixado o primeiro amor. E é interessante que há sempre uma proposta, uma palavra de bênção. Tem uma coisa: ao que vencer. Você pode ver nas 7 igrejas, ao que vencer. E aqui para a igreja de Éfeso diz: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia. O que eu tenho que fazer, pastor, para comer dessa árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus? Eu tenho que amar os meus irmãos, eu tenho que voltar ao primeiro amor. Eu não posso viver uma capa, eu não posso viver com uma máscara muito tempo, porque o Senhor conhece aquilo que está no oculto e escondido. A Bíblia diz que com Ele mora a luz. Glórias ao nome do Senhor. A Bíblia diz que aquele que usa de engano não permanecerá na minha casa. Você pode enganar todos, mas o meu Jesus, o teu Jesus, ninguém vai enganar. Ele é Senhor, Ele está entre nós. Eu sinto aqui a presença de Deus, porque eu trago algo que é santo, que é a sua palavra, e trago isso com temor e tremor. Glórias ao nome de Jesus, que está aqui. Aleluia. A segunda igreja de Esmirna era uma igreja já que sofria perseguições, era pobre, era uma igreja que não recebeu repreensão como recebeu as outras igrejas, tanto a Esmirna como a Filadélfia. Ela sofria muita perseguição. Essa igreja era, diante dos homens, ela era uma igreja pobre, mas diante de Deus ela era rica.
Enquanto os homens olhavam para ela, uma igreja insignificante, isso é pequena, isso é uma igreja pobre. O Senhor falou: tu és pobre, mas tu és rica. O Senhor via ela como rica. A riqueza não está naquilo que você tem, mas está na porção que Deus colocou dentro da tua vida. Tem uma porção de Deus dentro de você. A tua riqueza está dentro, aquilo que habita dentro da tua vida. A tua maior riqueza é Jesus, é o Espírito Santo, a salvação que você tem. Aleluia! Essa paz maravilhosa, essa certeza de vida eterna, o mundo não tem, mas aqueles que têm Jesus, que receberam o Senhor como seu Salvador e Senhor, têm certeza que a qualquer momento ela vai ser tomada daqui, vai ser tomada desta terra. Ela tem certeza, se morrer aqui, ela vai estar com o Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então essa igreja, ela tinha diante do Senhor, ela era rica, a igreja de Esmirna, e o Senhor recomendou ela: então continua fiel, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que vencer, veja bem, sempre tem uma palavra de vitória. Aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte. Glórias ao nome do Senhor. A terceira igreja foi a igreja de Pérgamo. Eu estou trazendo assim, de uma forma sucinta, nesta noite. Eu estou cansando os irmãos? Está cansado? Está cansativo? Querem que eu pare ou que continue? Pare? Eu fecho. Pérgamo, porque às vezes tem pessoas que não gostam muito, se entretem com outra coisa na hora da palavra. E quando o Espírito Santo está presente, você tem que se ater à palavra que o Espírito Santo está falando, e usando aquele servo dele que o Senhor chama para fazer isso. Tem que se ater à palavra do Senhor. Em Pérgamo, alguns seguiam uma doutrina de Balaão. Olha só, nessa igreja de Pérgamo, a doutrina de Balaão, o qual lançava, Balaão ensinou Balaque a lançar tropeços. Balaque era o rei dos Moabitas. Balaão, ele ensinou Balaque a colocar tropeço diante do povo de Israel, o povo de Deus, a comer sacrifício de idolatria, a se prostituir. Por quê? Era a única maneira de o povo de Israel, porque Balaque disse para Balaão: profetiza uma maldição contra esse povo de Israel. Disse: eu não posso profetizar contra alguém que Deus já abençoou. Eu não posso lançar maldição contra alguém que tem a bênção de Deus. Aí Balaão disse: mas tem uma coisa, se eles pecarem contra Deus, se eles se prostituírem, aí essa proteção sai diante deles. Se eles pecarem contra o Senhor, aí você, Balaque, tem chance contra ele. Balaque era o rei dos Moabitas, queriam tomar, mas havia uma proteção. A proteção só cairia se eles saíssem da presença de Deus. Amado, valoriza a presença de Deus na tua vida. É essa que te mantém de pé. Essa é um escudo. Parece que não é nada. Eu sou só crente, eu sou só um cristão. Você é salvo, você é servo do Deus Altíssimo. A mão do Senhor está sobre ti. Há uma proteção, há um ajuntamento. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor. Há anjos de Deus em teu redor. Você tem uma proteção. A partir do momento que você despreza a palavra e peca contra o Senhor deliberadamente, porque quando erramos pedimos perdão, mas se ficamos pecando na mesma coisa deliberadamente, você vai perdendo essa proteção. Não deixe isso acontecer. Quando o homem, e muita gente sofrendo hoje porque desprezou a presença de Deus. E havia nessa igreja de Pérgamo alguns que seguiam essas doutrinas de Balaão. E Antipas foi um dos os cristãos que foram martirizados no início da igreja. Ele foi martirizado aqui na igreja de Pérgamo. A Bíblia diz que esse Antipas era fiel testemunha do Senhor. Era um homem fiel no meio de toda
maldade e idolatria que havia, ele foi fiel ao Senhor até o fim. Havia esses seguidores da doutrina de Balaão, lançando tropeço no meio do povo de Deus, mas Deus estende sua mão de misericórdia e diz: arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Havia ali um juízo, e havia misericórdia de Deus. Se voltar, amado, para Deus, Deus abre os braços. Aleluia. E ao que vencer para essa igreja, eu darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e nesta pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. A quarta igreja, a Tiatira. Estamos encerrando. A Tiatira era uma igreja que tinha uma peculiaridade. Havia uma mulher que se dizia profetisa no meio delas. Era uma falso profeta, uma mulher profetisa, e era denominada como Jezabel, porque ela agia como essa Jezabel que está passando aí na televisão, terrível, né? E essa mulher, ela é denominada como Jezabel, e ela ensinava o povo a se prostituir e a comer sacrifício de idolatria, dentro dessa igreja de Tiatira. Olha só, pode existir isso? Pastor, será que existe isso? Amado, a Bíblia nunca se engana. E a Bíblia disse para essa mulher, lá em Tiatira, para essa igreja: dei-lhe tempo para se arrepender, e não se arrependeu. Jesus que está falando agora é um Jesus poderoso, ressurreto, com autoridade e com a espada afiada na sua boca. Dei-lhe tempo para se arrepender, mas não se arrependeu. Sabe o que o Senhor falou para ela? Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. Deus sempre colocando uma oportunidade. Deus falou: eu vou colocar essa mulher numa cama, e aqueles que não se arrependerem vão passar uma tribulação muito grande. Mas no meio dessa palavra dura de juízo, o Senhor dizendo: arrepende-te. Mas ao que vencer nessa igreja de Tiatira e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Serão quebradas como vasos de oleiro. Como também recebi do meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Olha só, se arrepender com toda a maldade que praticavam, ainda havia um presente de Deus. Nosso Deus é bom, amado, é misericordioso, se a gente se volta para Ele, né? Glórias ao nome do Senhor Jesus. A igreja de Sardes, que era a quinta igreja, essa igreja tinha adormecido. A Bíblia diz assim: que tens nome de que vives e estás morto. Só tinha uma aparência. Aparência de crente não leva ninguém para o céu. Não adianta eu dizer que eu sou crente, que eu sou pastor, que eu tenho um credencial de ministro, se eu não tiver uma vida condizente com a palavra que eu prego, a palavra de Deus. Essa igreja tinha nome de que vivia, mas estava morta. Mas o Senhor disse para ela: lembra-te, pois, do que tens visto e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, porque se não vigiares, eu virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Sabe o que Deus está falando? Se não se arrepender e continuar desse jeito, vai acontecer coisa terrível de repente. Virei como um ladrão, quando você não espera. Arrepende-se.
Se não virei, é uma hora que a pessoa nunca espera. E vem, te corta, te arrebenta, destrona você. Mas o Senhor diz: arrepende-te, para que isso não venha acontecer. Mas nessa igreja de Sardes, Jesus diz que ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus, que está aqui no meio da sua igreja, falhos como somos, mas o Senhor conhece a cada um de nós. Glória a Deus. A igreja de Filadélfia foi a 6ª igreja, uma igreja também que não recebeu repreensão como as 5 igrejas, né? A igreja de Filadélfia, a igreja que sofreu com paciência. E essa igreja, o Senhor disse para ela: você sofreu, conheci as tuas lutas, e eis que diante de ti eu tenho posto uma porta aberta, e que ninguém pode fechar. Mesmo você tendo pouca força, você não negou o meu nome. O evangelho não são para fortes nem para super-homens, são para pessoas simples e pequenas e frágeis como nós. Mas mesmo tendo pouca força, a igreja de Filadélfia não negou o nome do Senhor Jesus. Não nega o nome de Jesus, não despreza o nome de Jesus. Jesus disse para ela assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glórias ao nome do Senhor. E ainda, ao que vencer, tem sempre um presente para aqueles que servem ao Senhor. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, dela nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Glórias ao nome do Senhor. E a última igreja é a igreja de Laodiceia, é a 7ª igreja. Jesus falando as 7 igrejas, 7 castiçais, como esse aqui. Cada igreja simbolizava, cada castiçal era uma igreja, mas eram grandes. Imagina aquela revelação que o João teve, né? Essa igreja de Laodiceia, como a última igreja, cada igreja dessa tem uma cara, acontece em algum lugar. Às vezes que não, algum lugar não, mas sempre, às vezes não na igreja toda, mas em algum coração, em algumas pessoas. É um alerta para todos nós que queremos servir a Deus com fidelidade e sinceridade. Essa igreja de Laodiceia era uma igreja que tinha uma fé morna, não era fria nem quente. Aquela igreja que não tinha ainda, estava em cima do muro, não era frio nem quente. O Senhor falou: pois não estou gostando disso aí. Vocês estão pensando que são ricos porque eles viviam financeiramente muito bem, que tinha tudo. Vocês estão pensando que são bons demais, mas tem uma coisa: você não é frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido. Ela assim dizia: de nada tenho falta. Não sabes que és desgraçado, miserável, pobre e nu, cego e pobre e nu? Aconselho-te que de mim compre ouros provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. O Senhor está dando para você, conselho: compra de mim, eu posso mudar a tua situação. Sai desse tempo de mornidão espiritual. Tu não é frio nem quente. Deus não suporta crentes indefinidos na sua fé, não tem convicção de nada, estão por estar. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Você vê, em todas as cartas, é Deus estendendo a mão
te arrepende, te volta para mim. Deus não tem prazer na morte, nem no sofrimento de ninguém. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. E agora, ao que vencer, para essa igreja de Laodiceia, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Glórias ao nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus? Você pode abrir a tua boca e glorificar a esse Jesus ressuscitado que está no meio da sua igreja? Você pode glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus, Ele está aqui. Glória a Deus. A mensagem às igrejas, é a mensagem às 7 igrejas, é a mensagem para a igreja Amor e Vida de hoje. Precisamos melhorar, igreja. Precisamos melhorar.